Bom dia, ouvintes da Rádio Magnificat. Bom dia, Guilherme Gomes, Fernando Covre. Hoje é sexta-feira, dia 7 de julho de 2017, e meu comentário político começa com uma análise com relação ao G20, que está ocorrendo em Hamburgo, norte da Alemanha. O Michel Temer, presidente do Brasil, acabou indo ontem à tarde para a Alemanha. Nessa reunião vai ter dois itens de pauta: Coreia do Norte e terrorismo internacional. A questão da Coreia do Norte tem a ver com os Estados Unidos, que diz que a Coreia do Norte é um problema global. Eu acho isso uma mentira. A Coreia do Norte não é um problema para mim, né? Ou acredito que não é nenhum problema para o Brasil. O Brasil não compra, não exporta praticamente nada da Coreia do Norte. A Coreia do Norte é o que faz mais de 50 anos, desde o fim da guerra, vamos dizer assim, da Coreia do Norte e a Coreia do Sul lá em 53. Então o problema é que a Coreia do Norte está produzindo mísseis que podem atingir os Estados Unidos, principalmente o Alasca. Então parece que aí os Estados Unidos acordou de fato, e agora o Donald Trump quer fazer uma ação mais severa. Segundo ele, numa fala que o presidente disse, norte-americano lá da Polônia, a ação mais severa é atacar a Coreia do Norte, porque não tem mais o que fazer de embargo. Ninguém compra, ninguém vende aquele país praticamente nada, tirando a China, que faz negócio com a Coreia do Norte. Aquele país está praticamente isolado do mundo, tirando os mísseis que ele pode jogar aí nos Estados Unidos. Então o Donald Trump está querendo fazer uma aliança aí com os europeus e com alguns países asiáticos para atacar a Coreia do Norte. Donald Trump, como sabe, é um presidente que veio para a guerra. Não que os presidentes anteriores tivessem, não tivessem feito guerras, né? Mas o Donald Trump já atacou a Síria, o Afeganistão, e agora está de olho na Coreia do Norte. Então a questão Coreia do Norte é o tema do G20 e também terrorismo. O terrorismo é uma prática cada vez mais comum, ela não é recente, né? Se você pegar a história mundial, você vai perceber que o terrorismo desde a história antiga existe, mas atualmente o Estado Islâmico, Al-Qaeda e outros grupos considerados terroristas vêm abalando aí a questão moral, política e econômica, principalmente da Europa. Londres, né, a Londres foi atacada 3 vezes, tem a Paris também, França foi atacada. Então é relevante esse debate, mas lembrando que boa parte do terrorismo vem do discurso anti-Ocidente. Por quê? Porque o Ocidente, que é a Europa principalmente, né, que dividiu toda a Ásia, criou países fictícios, né, e explorou e vem roubando petróleo, né, pagando preços baixíssimos e apoiando ditaduras e monarquias como a Arábia Saudita, né, provoca uma desigualdade muito grande dentro do Oriente Médio, né, sendo um grande chamativo para jovens que não têm perspectiva nenhuma entrarem em grupos terroristas. Então temos que sempre analisar esses pontos que não são discutidos pela mídia no geral, né? A grave crise econômica que vive o Oriente Médio por causa da exploração dos países europeus. Claro que isso a gente percebe que a Europa acaba sofrendo essas mazelas, porque a grande contingente do norte da África e do Oriente Médio acaba indo para a própria Europa. E Vladimir Putin, presidente da Rússia, criticou as sanções feitas pelo seu país por causa da anexação da Crimeia, que se separou da Ucrânia. Lembrando, para quem faz concurso, a Ucrânia ainda está em guerra civil. A gente fala muito da Síria, mas a Ucrânia ainda está em guerra civil, e o Vladimir Putin fala que o seu país, a Rússia, sofreu sanções porque a Europa queria tirar a Rússia do mercado econômico mundial. E ele fala, o Vladimir Putin, as sanções da Europa e dos Estados Unidos contra a Rússia, na verdade, foi um protecionismo oculto. O que é protecionismo? É defender a economia interna do seu país. Ou seja, com a Rússia não podendo vender ou comprar produtos internacionais, quem ganha com isso? Quem pode vender e comprar, que é a Europa e os Estados Unidos. Talvez ele tenha um pouco de razão nisso.
Agora, indo para uma questão do Brasil, né? O Rodrigo Janot pede inquérito contra a Serra no Supremo Tribunal Federal por Caixa 2, que ocorreu lá em 2010. Importante, o Rodrigo Janot é o Procurador-Geral da República, o seu mandato acaba em setembro, ele não volta para o cargo, e ele está investigando e denunciou o ex-ministro do Itamaraty, o José Serra, atualmente senador pelo Estado de São Paulo, por crime aí, por um possível crime de Caixa 2, que prevê aí prevê até 5 anos de cadeia, né, de prisão. Então vamos ver aí o que acontece, por quê? Porque foi investigado que o José Serra recebeu dinheiro do Joesley Batista em torno de 20 milhões de reais, e desses 27 milhões não foi contabilizado, ou seja, era Caixa 2. Senhor Serra, hein, tem que se explicar agora para a Justiça. E lá na CCJ, da Câmara Federal, está um debate muito grande, porque o governo percebeu que talvez não tenha a maioria dos 66 membros. Para o governo Michel Temer se safar da denúncia de corrupção passiva, ao qual ele pode ser investigado, Michel Temer, ele tem que começar ganhando lá na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Lá tem 66 deputados e ele tem que ter no mínimo aí 34 deputados para o relatório não passar na comissão. Parece que está difícil essa luta aí para o Michel Temer. Que seja investigado, né? Quem não teme, não nega, né? Mas o Temer, infelizmente, está temendo esse relatório. Quem quiser saber mais sobre política ou ouvir novamente esse meu comentário, pode entrar no meu canal no YouTube chamado Israel Educa. Israel Gonçalves, direto para o Jornal da Manhã.